vídeo anterior, vimos como o projeto de um filme do Homem-Aranha foi circulando de mão em mão dentro da Canon Films e 21st Century Films, sob a supervisão de Menahem Golan, que tinha os direitos cinematográficos. Muitos obstáculos estavam atrasando o projeto, alguns deles vindo do próprio Golan, que não entendia totalmente o material que queria adaptar e interferia no processo dos autores que tentava envolver. Em 1990 foi feito um acordo que permitiria a Karoko Pictures financiar e produzir o filme, que agora seria escrito e dirigido por James Cameron. Sem dúvida, essa fase do projeto envolvendo James Cameron é a mais documentada quando se fala de filmes não produzidos do Homem-Aranha. Só de pesquisar James Cameron Homem-Aranha ou James Cameron Spider-Man no Google, você encontra milhares de resultados de artigos e vídeos falando sobre isso. O complicado é que existe muita informação errônea, muita coisa que confunde quem vai falar do assunto. Em seu livro Tech-Noir, A Arte de James Cameron, o diretor conta que foi ele quem convenceu os executivos da Karoko a perseguirem os direitos do Homem-Aranha, pois ele tinha interesse em adaptar o personagem. Os executivos encontraram Golan durante o Festival de Cannes de 1990, onde fizeram um acordo. O acordo estipulava que Golan deveria ser acreditado como produtor no filme, considerando os anos que ele passou empurrando o projeto. A Karoko cobrou que fosse enviado um roteiro para cuidar de questões de orçamento, e receberam um roteiro de 1986 de Golan, com a data mudada para 1993 e os nomes creditados sendo Joseph Goldman, que era um pseudônimo de Golan, e James Cameron. Era aquele roteiro feito por cima da versão de Ted Nilsson e John Brancato, com o Dr. Octopus sendo o vilão principal, tendo Capanga Weiner e falando okidoki toda hora. Esse roteiro acabou vazando e levou a alguns rumores de que Arnold Schwarzenegger tinha sido cotado para interpretar o Dr. Octopus, mas na verdade essa versão do projeto não foi longe o suficiente para um elenco ser escalado. Relatos são conflitantes a respeito de quem enviou o roteiro, se foi Golan ou Cameron, mas acredita-se que foi o próprio Cameron enrolando antes de terminar sua própria versão. Logo depois, Cameron enviou sua verdadeira versão em um esboço de 57 páginas contendo um contorno da história e algumas falas. Uma história mais ousada que a visão exageradamente canastrona de Golan. Não se sabe a data exata do esboço de Cameron, já que não mostra nenhuma, mas acredita-se que foi iniciado em 1991 ou 1992. Esse é o infame esboço com vilões baseados no Electro e Homem-Areia. Muitas coisas presentes nessa versão acabariam permanecendo no roteiro final do filme de 2002. A cena de Peter e sua turma de escola visitando a exposição científica é uma versão primitiva do que aconteceria no filme final, com uma diferença bizarra. Não são aranhas geneticamente modificadas sendo expostas, e sim moscas. E uma delas se perde e é comida por uma aranha que por sua vez pica Peter e dá os seus poderes a ele. As teias orgânicas surgem pela primeira vez nesse esboço, e fazem parte da metáfora de puberdade que Cameron pretendia fazer com os poderes de Peter. Acho que não preciso dizer o que a teia representava, né? Electro era Carlton Strand, um trombadinho que ganhou poderes elétricos em um acidente no Novo México e os usou para tomar controle da sua gangue. Esses poderes também incluíam a habilidade de manipular dados de computadores ou alguma coisa assim, que ele usava para se enriquecer. Mas ele não pode tocar as pessoas por muito tempo sem eletrocutá-las, o que impede de ter relações afetivas e amorosas. Homem que tem tudo, mas não tem nada, porque ele é rico, mas não tem amor, esse tipo de clichê aí. Ele não recebe o nome de Electro em nenhum momento ainda, e o Homem-Areia era Boyd, um capanga de Strange. O interesse amoroso de Peter nesse esboço era Mary Jane Watson, colega de escola dele que começa namorando com o Flash, tendo isso em comum com o Liz Allen, tanto nos quadrinhos quanto no roteiro de Nilsson e Brancato. Flash aqui não é Eugene Flash Thompson, e sim Nathan McCreary. Mary Jane depois acaba se apaixonando pelo Homem-Aranha antes de saber que ele é Peter Parker, depois que é salva por ele de assaltantes. Mais um elemento que permaneceu no filme final de 2002. Essa versão de Peter é bem agressiva e boca suja, falando uns palavrões no decorrer da trama e espancando Flash, vestido de Homem-Aranha, por ele ter dado um tapa na Mary Jane. Ele também tem relações íntimas, com a Mary Jane na ponte do Brooklyn usando traje. Tem uma certa abordagem do Peter como um estranho, tanto no aspecto de sua personalidade e seus interesses sendo diferentes, quanto os poderes que ele ganha. Então ele faz braceletes para dizer que são lançadores de teia e esconder que tem teias orgânicas para não ser visto como uma aberração. Esse tipo de coisa aí. E isso vem à tona quando Strand tenta convencer Peter a se unir a ele, uma trama que foi reciclada por o Duende Verde no filme final. Nessa versão, Peter reconhece o ladrão que deixou escapar e depois matou o Tio Ben por uma tatuagem que ele tem na mão. Sua familiar? Quando Peter captura o ladrão, a polícia não acredita nele e tenta prendê-lo, o que é um tema recorrente no esboço.
Tem muitas cenas onde o Homem-Aranha tenta impedir um crime, mas a polícia ou a própria pessoa que ele tenta salvar acaba se voltando contra ele. E J. Jonah Jameson é usado como uma representação dessa desconfiança. Nessa versão, ele é dono de uma estação de TV, e Peter não acaba trabalhando para ele ainda. A trama de Strand tentando reunir pessoas com poderes especiais lembra um pouco o roteiro de Leslie Stevens, com a raça mestra de mutantes, mas não tem como saber se é coincidência. Depois que o Homem-Aranha rejeita sua proposta, Strand compra a estação de TV de Jameson para que ele intensifique a campanha contra o Aranha, e contrata ladrões para se vestirem de Homem-Aranha enquanto cometem crimes. O clímax do filme acontece quando Strand e o Homem-Aranha sequestram Mary Jane, atraindo o Homem-Aranha para o World Trade Center, onde eles têm uma batalha final. No fim, Peter revela para Mary Jane que é o Homem-Aranha e os dois terminam juntos. O esboço era bem sério e sombrio, com algumas cenas bem fortes focando nos aspectos mais infelizes da humanidade. Peter é tentado a se voltar ao crime para conseguir dinheiro. Em uma cena, ele detém uns ladrões e vê que são só crianças. Aí um deles sai correndo e cai de um prédio e morre. A cena de sexo entre o Homem-Aranha e Mary Jane é bizarra e tem um tom meio BDSM, com Peter descrevendo como uma certa espécie de aranha corteja sua fêmea, amarrando as pernas dela como um gesto simbólico. E Stan Lee aprovou esse esboço, o que é meio estranho, sendo que é tão cínico quanto o roteiro de Ethan Wiley que ele não tinha gostado. Eu fico um pouco com receio de dizer isso, mas talvez essa história tenha sido meio à frente de seu tempo. Interprete como quiser se é bom ou ruim. No meio dos anos 2000 até certa parte da década de 2010, essa abordagem sombria com crítica social foda começou a ficar na moda, com reboots super sérios de obras como Branca de Neve, Batman e Robin Hood, repletas de escuridão e frases de efeito forçadas. Mas uma treta ferrenha impediria o Homem-Aranha de James Cameron de ir adiante. O contrato usado pela Carolco para Cameron tinha o contrato dele de Exterminador do Futuro 2 como base, e estipulava que ele teria que aprovar todo o crédito concedido em seus filmes. E ele insistia que o nome de Menahem Golan não deveria aparecer, e devido à sua má reputação no cinema depois de tantos filmes canastrões da Canon. Golan, por sua vez, não queria perder a sua última chance de ser visto como um produtor legítimo, e iniciou um processo contra a Carolco Pictures. E a Carolco tentou processar a Viacom e a Columbia para escapar da venda de direitos que Golan havia feito com eles. E a MGM, que a esse ponto havia comprado a Pathé Communications, que eu mencionei no vídeo passado, processou Menahem Golan, Yoram Globus, a 21st Century Films, Giancarlo Paretti, a Columbia TriStar, a Viacom e a Marvel, alegando fraude no acordo original entre Canon e a Marvel. E dentro dos 12 meses seguintes, a Marvel, a 21st Century Films e a Carolco todas declararam falência. Em 1998, a Marvel conseguiu emergir da falência através de um plano de recapitalização envolvendo a Toy Biz, e o tribunal decidiu que o contrato original de Golan com a Marvel expirou. James Cameron só queria pôr o projeto adiante, mas a esse ponto ele tinha contrato exclusivo com a Fox. Ele tentou convencer o presidente da Fox na época, Peter Chernin, a comprar os direitos, mas bem na hora, a Sony Pictures, a qual a Columbia pertence, estava no processo de tomar os direitos para si. Chernin não estava interessado em entrar nessa batalha, apesar dos protestos de Cameron. Enquanto a Sony fazia os arranjos necessários, a MGM não se deu por vencida e questionou a legalidade do processo. Mas um executivo da Columbia trouxe outra questão à tona, adquirindo direitos de certa parte da franquia 007. Columbia e MGM agora estavam em um impasse. A única fonte confiável de renda no cinema da MGM era a franquia James Bond, e uma série alternativa de filmes 007 poderia atrapalhar isso. Assim como a Columbia não tinha uma franquia consistente e estava buscando o Homem-Aranha desde 1989, mas um filme concorrente do Aranha pela MGM atrapalharia os planos de exclusividade. No dia 1º de março de 1999, a Sony emitiu um comunicado de imprensa informando que estabeleceram um acordo com a Marvel para produzir filmes e séries de TV baseados no Homem-Aranha. O impasse com a MGM tinha sido resolvido, com a Columbia tendo aberto mão daqueles direitos de 007 em troca da MGM desistir do Homem-Aranha. No entanto, quando tudo isso se resolveu, James Cameron já tinha lançado Titanic, que se tornou o filme que mais lucrou na época e permaneceu nesse posto por anos, e ele jurou publicamente que trabalharia somente em obras autorais daquele momento em diante, sem usar a propriedade intelectual de mais ninguém. Isso significava, é claro, que ele estava fora do projeto Homem-Aranha. Com a saída de Cameron, a Sony precisava encontrar um diretor para assumir o projeto. E enquanto isso,
David Coep, roteirista de Jurassic Park e Missão Impossível, foi contratado para desenvolver o esboço de Cameron para um roteiro completo. Coep permaneceu envolvido no projeto até o seu lançamento final em 2002, e todos os seus roteiros estão disponíveis em seu site, davidcoep.com. Ele escreveu 2 versões do roteiro. A primeira tem a data de 16 de agosto de 1999, e a revisão tem data de 7 de outubro de 1999. Ambas versões começam com um aviso dizendo: "Cuidado! Pense 2 vezes antes de começar essa aventura cinematográfica. Achamos justo avisá-lo. Assim que tiver lido isto, assim que tiver saboreado as emoções e surpresas que apenas o Homem-Aranha pode providenciar, você pode passar a achar difícil ficar satisfeito com filmes menores." Uau, hein? Esse roteiro já começa a moldar aos poucos o esboço de Cameron no que se tornaria a versão final do filme. Muito do diálogo ficou até o final. A narração de Peter no início, algumas interações com o tio Ben e a tia May, a briga com o Flash na escola, etc. Mas a trama ainda é basicamente a mesma da versão de Cameron. Algumas cenas foram adicionadas, algumas removidas, outras mudaram de ordem, mas continua a mesma história. Nomes de personagens são restaurados aos originais dos quadrinhos. Flash é Flash Thompson novamente, Carlton Strand agora é Max Dillon, como o Electro dos quadrinhos, e ele veste um traje especial, mas o seu papel na história continua o mesmo. A vida doméstica de Mary Jane com seu pai abusivo é explorada em mais detalhe ainda. A cena onde Peter caminha atrás de Mary Jane no caminho da escola, tentando criar coragem para falar com ela, já está presente, mas nesse ponto ela leva uma sequência onde Peter descobre seus poderes. Em vez de participar da TV como na versão de Cameron, Coep insere a famosa sequência de luta livre, mas ainda é bem diferente da versão final. Os policiais não tentam mais prender Peter depois que ele captura o ladrão que matou o tio Ben, mas a abordagem do Homem-Aranha, começando ainda sem ter muito sucesso em parar o crime, continua. Peter vende fotos do Homem-Aranha para J. Jonah Jameson, que no primeiro roteiro é dono da J3 Comunicações, a sua emissora de TV do desenho animado de 1994, que reflete as primeiras edições dos quadrinhos, onde ele era dono de uma rede de comunicações, em vez de um único jornal. Na revisão, ele passa a ser dono e editor-chefe do Clarim Diário. Hoffman, personagem original que permaneceu no filme final, é introduzido nesse roteiro. Max Dillon recebe o nome de Electro de Jameson, em uma cena que acabou sendo reciclada para o Duende Verde no roteiro final. Na cena de sexo na ponte do Brooklyn, Peter mostra para Mary Jane que é o Homem-Aranha, só porque ela tinha dado um fora nele uma cena antes. Nessa versão, o plano de Electro é causar blackouts na cidade e cobrar para restaurar a energia. Fora isso, a trama dele é basicamente a mesma, incluindo a tentativa de convencer Peter a se unir a ele e o duelo final no World Trade Center com Mary Jane de refém. No final, Peter termina com ela para mantê-la segura, diferente da versão de Cameron. Algo interessante é que já nesse roteiro, Coep planta sementes de uma história que ele pretendia usar na sequência do filme, envolvendo os pais de Peter e seu trabalho para o governo estadunidense. Essa trama se tornaria o centro da história no primeiro roteiro escrito por Coep para Homem-Aranha 2, mas acabou não sendo usada, aparecendo apenas na duologia O Espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield. Outra diferença curiosa e notável nesse roteiro é a presença dos lançadores de teia. Muitos fãs perceberam a presença deles no trailer da E3 de 2001, ou viram as artes conceituais dos lançadores. A suposição que a maioria faz é que nessa fase do projeto não haveria mais teia orgânica, e sim a teia artificial que Peter cria nos quadrinhos. É uma conclusão lógica, claro, mas não é bem o que acontece nesses roteiros. Peter ainda tem teias orgânicas, mas ele tem dificuldade em focar e mirar elas, então constrói braceletes que o ajudam com isso. Essa é a versão dos lança-teias que faria parte do filme. A busca por um diretor continuava. Tim Burton, David Fincher e Chris Columbus foram alguns dos nomes considerados. David Fincher, diretor de Clube da Luta, tinha uma ideia diferente de como queria fazer um filme do Homem-Aranha, que o estúdio não apoiava totalmente. Fincher queria pular a origem, optando por apresentá-la através de uma sequência de abertura parecida com um clipe musical, e a trama principal adaptaria a morte de Gwen Stacy, como aquela proposta de Steve Krantz, e teria um Homem-Aranha já experiente, conhecendo Gwen Stacy no início do filme e enfrentando o Duende Verde, que mataria Gwen. Em janeiro de 2000, o projeto finalmente tinha um diretor garantido, com Sam Raimi sendo oficializado no cargo. Depois do vídeo anterior, eu acho que eu nem preciso dizer em que tipo de filme ele era mais conhecido. Enfim, depois de décadas de muito sofrimento e troca-troca, o projeto de filme do Homem-Aranha estava fazendo progresso considerável. Raimi, um fã ferrenho dos quadrinhos, estava entusiasmado com o projeto e a Sony disponibilizou um orçamento decente. As peças estavam no lugar certo.
E insatisfeito com a versão de James Cameron, Raimi colaborou com David Koepp para reformular a história, levando a um novo roteiro. Com data de 14 de abril de 2000, alguns elementos permaneceram da versão de Cameron, e combinados com a versão de Nilsson e Brancato. A ideia bizarra de ter moscas geneticamente modificadas que são comidas por uma aranha que por sua vez pica Peter e o dá poderes é descartada. Agora é uma aranha geneticamente modificada mesmo, como na história de Ethan Wiley. Mary Jane ainda é o interesse amoroso de Peter, começa namorando o Flash e se apaixona pelo Homem-Aranha antes de descobrir que é o Peter. Mas dessa vez, os vilões usados são o Duende Verde e o Dr. Octopus. Harry Osborn é reinserido na história, dessa vez com seu pai Norman incluído na trama. O Dr. Octopus tem um papel parecido com o roteiro de Nilsson e Brancato, mas em vez de um personagem original, o executivo que atrapalha seus experimentos é Norman Osborn. A origem dos dois como supervilões é conectada. Em vez de um experimento com o Ciclotron, Otto Octavius trabalha nos ampliadores de desempenho da Oscorp. Osborn ganha seus poderes em um acidente com o experimento, e o mesmo acidente funde os braços mecânicos ao corpo de Octavius, que jura vingança contra Osborn por atrapalhar os experimentos. Há uma cena notável onde o Dr. Octopus invade o Clarim Diário procurando Peter Parker por ser o fotógrafo da luta do Homem-Aranha contra o Duende Verde na Times Square, acreditando que Parker poderia o levar para Osborn. Essa cena seria removida por algumas revisões, mas reciclada em outro contexto mais tarde. O Duende Verde toma o lugar do Electro nos roteiros anteriores como vilão que tenta convencer o Homem-Aranha a se unir a ele. Muitas cenas com o Electro foram recicladas para o Duende. Essa versão de Norman Osborn é bem mais hostil com Harry do que no filme final, o tratando mal mesmo antes de se tornar o Duende, e depois da transformação ele planeja matar o próprio filho. O desenrolar da trama já é bem parecido com o filme final. Muitas cenas já estão elaboradas do jeito que não permaneceram. A diferença mais notável, é claro, é a presença do Dr. Octopus, mas o papel dele não é tão grande, com o Duende Verde sendo um antagonista primário. O Dr. Octopus nem é um antagonista para o Homem-Aranha nesse roteiro, sendo na verdade mais um adversário do Duende. O clímax também é completamente diferente do filme final, com Osborn atraindo Peter, Harry e Mary Jane ao prédio da Oscorp, onde ele ataca os três como o Duende Verde, e o Dr. Octopus entra em cena após seguir Peter. Uma batalha livre entre Homem-Aranha, Duende Verde e Dr. Octopus começa, mas o Duende ainda é a ameaça maior no final. Ele é preso, enquanto o Dr. Octopus fica protestando em gritos para que o Homem-Aranha mate ele. O roteiro termina com Peter abandonando Mary Jane depois do julgamento de Norman Osborn. Uma sequência interessante nesse roteiro é uma onde Peter joga fora seu traje logo antes do clímax e tem uma conversa com o tio Ben em sonho, que o convence a voltar a ser o Homem-Aranha, e ele consegue um traje novo em uma loja de fantasias. O roteiro também especifica uma fantasia do Wolverine. As versões derivadas de James Cameron já tinham uma cena dele tendo que arranjar uma fantasia nova, mas o motivo era que o primeiro traje era destruído em uma luta. Esse ângulo dele desistindo do manto e tendo uma conversa em sonho com o tio Ben é novo e foi engavetado para ser reciclado em Homem-Aranha 2. Essa versão da história foi considerada por alguns meses, e artes conceituais foram feitas do Homem-Aranha, Duende Verde e Dr. Octopus. No entanto, Sam Raimi acreditava que a relação entre os personagens principais era mais importante que os demais conflitos, e queria aprofundar o ângulo de pai e filho substitutos entre Peter Parker e Norman Osborn. Logo, o Dr. Octopus foi descartado. O que eu acho que foi uma boa ideia, sendo que ele mal recebia foco, sendo mais uma peça de fundo do que um personagem relevante, comparado ao Duende Verde, que já tinha um aprofundamento razoável. Scott Rosenberg foi chamado para escrever uma revisão do roteiro com as mudanças necessárias. Enquanto o roteiro era continuamente revisado, o elenco era escalado. Eu não vou explorar isso em muitos detalhes, porque eu acho que bastante gente já falou sobre isso, e fica cansativo listar cada ator considerado para cada papel, mas vamos dar uma passada por cima. Muitos já sabem que Leonardo DiCaprio era uma escolha considerada pelo estúdio para interpretar Peter Parker, além de ser quem James Cameron imaginava no papel, mas Tobey Maguire era a escolha principal de Sam Raimi. Só que executivos da Sony ainda tiveram que ser convencidos. O estúdio tinha dúvidas quanto à capacidade de Maguire de gravar cenas de ação e acreditava que ele não passava uma imagem viril o suficiente para o papel principal. Para convencer o estúdio, Raimi e Maguire gravaram um curto vídeo de teste para mostrar que ele era capaz de interpretar tanto Peter Parker como um nerd, quanto o Homem-Aranha com uma fantasia de poder. Mais algumas artes conceituais foram feitas para o filme. Alex Ross entrou em contato com os produtores para que aceitassem seus designs. A versão dele do uniforme do Homem-Aranha já é um pouco conhecida, tendo aparecido em alguns jogos. Mas esse design, na verdade, foi projetado pelo artista David Williams, que era amigo de Ross. Ross prometeu a Williams que tentaria empurrar o design para que fosse aceito para o filme, e fez pinturas dele para indicar aos produtores,
além de um design de pôster para o filme usando o traje de Williams. O pôster focava no olho da máscara do Homem-Aranha, que Ross argumentava que era um visual mais icônico que o símbolo de aranha, que é inconsistente dependendo do artista. O design acabou sendo usado para o jogo baseado no filme. Ross também recebeu a chance de fazer alguns designs para o Duende Verde, visto que os produtores não tinham muitas ideias em relação ao visual dele. Essas versões do Duende seriam uma transformação física, em vez de uma máscara, e Ross criou um planador mais parecido com um jet ski, acreditando que o Duende não conseguiria se equilibrar realisticamente em um planador no modelo clássico. Outro artista que fez conceitos para o filme foi Miles Davis, que fez alguns conceitos de traje de Homem-Aranha onde as teias do uniforme se estendem até a parte azul. Ele também fez um Duende Verde aterrorizante. James Carson foi outro que entregou conceitos, incluindo um onde a máscara do Homem-Aranha seria uma espécie de capacete, e diversos estilos diferentes de Duende Verde. Diferentes trajes de Homem-Aranha foram feitos antes da versão final ser decidida. Um deles até apareceu no trailer apresentado na E3 em 2001. Nesse mesmo trailer podemos até ver alguns segundos do traje de David Williams. Também foi feita uma máscara animatrônica de Duende Verde, bem fiel aos quadrinhos, que acabou sendo descartada. Essa máscara é bem infame entre os fãs. Enquanto isso, o roteiro evoluía. O próximo que está disponível publicamente é uma revisão com data de 24 de agosto de 2000, de David Coep, seguido de mais uma no dia 30 com pequenas mudanças de diálogo. Essa versão já está bem próxima da final. A cena introdutória de Peter é a cena com o ônibus presente no filme finalizado. A história já é basicamente a mesma que acabou estando no filme, mas alguns diálogos ainda estão diferentes. E ainda há algumas diferenças-chave no roteiro. Um grupo de manifestantes protesta contra a Oscorp no início. Norman Osborn demite Mendelstrom depois que ele sugere que reiniciem um projeto deles desde a fórmula na frente dos militares, em vez de fazer o experimento com ele. Quando Norman faz o experimento que o transforma no Duende Verde, é uma equipe de técnicos que está com ele. A relação entre Peter e Norman recebe bastante atenção nesse roteiro, com Norman consolando Peter e a Tia May no funeral do tio Ben. Também temos o Dr. Kurt Connors e Ed Brock aparecendo fisicamente na história, em vez de serem apenas mencionados. Norman Osborn é quem consegue um emprego para Peter no Clarim Diário, dizendo que J. Jonah Jameson é seu amigo. O Duende Verde captura Peter no hospital depois do ataque da Tia May, para tentar convencê-lo a formar uma parceria, e a cena de conversa entre os dois ainda é bem parecido com a proposta de Electro para o Homem-Aranha, das versões derivadas de James Cameron. A subtrama de Cameron com os falsos Homens-Aranha cometendo crimes retorna após ser descartada dos roteiros anteriores, e um dos falsos Homens-Aranha é o próprio Norman Osborn. Peter tenta visitar Mary Jane vestido de Homem-Aranha para contar seu segredo a ela, mas chega bem na hora que o Duende Verde está sequestrando e tem que persegui-los, uma cena que acabou virando uma missão no jogo baseado no filme. Depois da perseguição, o clímax já envolve o Duende tentando forçar o Homem-Aranha a escolher entre salvar Mary Jane ou um bonde cheio de crianças na ponte Queensboro, e o Duende é morto pelo próprio planador na batalha final. O Aranha tira o traje de Norman e policiais se aproximam o acusando de ter matado Osborn. As próximas reescritas mantiveram a história quase igual, com algumas pequenas mudanças que foram mudando aos poucos para o filme que conhecemos, mas continuam diferentes. Na revisão de data 11 de outubro de 2000, os militares estão ausentes na cena de introdução da Oscorp, e Norman demite Strong pela sua falta de progresso. Mais tarde, Strong invade o prédio da empresa e inicia sem consentimento o processo que transforma Norman no Duende Verde, e é morto pelo Osborn transformado. Na cena de luta livre, o Homem-Aranha não está mais com seu traje icônico, e sim com uma roupa improvisada, sem máscara, com o rosto pintado. A cena no funeral de tio Ben é trocada pela formatura de Peter, e Norman não tem mais envolvimento com o Clarim Diário. A cena do Dr. Octopus invadindo o Clarim Diário procurando por Peter Parker é reciclada, dessa vez com o Duende Verde no lugar de Octopus, e já é bem parecido com o roteiro final, e leva uma versão diferente da conversa entre o Aranha e o Duende, substituindo a versão anterior baseada na história de James Cameron e já se assemelhando com o que apareceu no filme final. Um dos executivos da Oscorp escapa do Duende Verde no festival na Times Square, e o Duende ataca ele novamente depois, sendo interrompido pelo Homem-Aranha, e é aqui que Peter recebe o corte que alerta Norman para sua identidade. Em revisões anteriores, o corte era feito na luta na Times Square. O Homem-Aranha não persegue mais o Duende Verde no sequestro de Mary Jane. Como no filme final, ele descobre o sequestro quando tenta fazer um telefonema. Depois da morte do Duende Verde, o Homem-Aranha leva Norman para sua mansão, onde Harry vê o corpo e culpa o Aranha pela morte de seu pai. Como podemos ver, a história já está quase finalizada, com apenas algumas diferenças comparada com o filme finalizado. O escritor Alvin Sargent fez uma revisão com data de 4 de dezembro de 2000.
O diálogo entre Harry e Norman Osborn no carro no início deixa bem mais explícito, até demais, que Norman prefere Peter como um pupilo por ser um gênio científico como ele, diferente de Harry. O general militar é reinserido na cena de introdução da Oscorp, e Strong não é mais demitido, apenas perde o controle do projeto. Ele também não força mais Norman a tomar o soro, como na versão final, é o Osborn quem insiste em ser a cobaia. O resto da história permanece igual ao roteiro anterior, com algumas mudanças de diálogo e algumas revisões no fluxo das cenas. O próximo roteiro disponível tem data de 18 de abril de 2001 e é descrito como um roteiro final de gravação. A maior parte do diálogo já está presente como aparece no filme, mas ainda tem algumas diferenças com o produto final. Os roteiros anteriores iniciavam com uma cena do Homem-Aranha no World Trade Center enquanto narrava a introdução. Nesse roteiro, a narração é feita por cima de uma cena retratando Peter Parker sendo deixado na casa dos tios por uma assistente social quando era criança. A cena onde Peter pensa em falar com Mary Jane no caminho para a escola não leva mais uma sequência onde ele descobre alguns de seus poderes, e sim a cena onde ele corre atrás do ônibus mais uma vez. A roupa que Peter usa na cena de luta livre já é descrita como a roupa que é usada no filme, uma balaclava em vez do rosto pintado. A cena que mostrava o Dr. Kurt Connors foi cortada, mas a com Ed Brock não. Na verdade, Brock recebe uma fala nesse roteiro, sendo que nas versões anteriores ele ficava em silêncio. A cena aparentemente foi gravada mesmo, com o ator R.C. Everbeck no papel de Ed Brock, mas apenas uma foto dele no papel está disponível publicamente. O Duende Verde consegue matar todos os executivos da Oscorp na Times Square, e a cena dele enfrentando o Homem-Aranha enquanto tenta matar um que escapou é trocada pela cena do incêndio. A batalha final é intensificada, mais dramática que nas versões anteriores. E uma coisa interessante, os lançadores de teia ainda estão presentes nesse roteiro final. Como foram gravadas cenas usando os braceletes, incluindo algumas que, se você prestar bastante atenção, ainda estão no filme, tudo indica que retirar os lançateios do filme foi uma decisão feita durante as gravações. Esse roteiro final acabou dando créditos a 4 escritores participantes: James Cameron, David Cope, Scott Rosenberg e Alvin Sargent. Cameron, Rosenberg e Sargent concordaram em manter apenas o nome de Cope nos créditos do filme. E Ted Nilsson tentou reivindicar direitos por elementos que aparentavam ter saído do seu roteiro com Joe Brancato, mas a guilda de escritores se recusou a reconhecer o processo, o que levantou muitas críticas na época, mas não levou a nada. Apesar das diferenças, esse roteiro praticamente representa como acabou sendo o produto final, com algumas cenas sendo sido cortadas, outras mudando de ordem e alguns diálogos sendo revisados e improvisados. É incrível ver como a história foi gradualmente mudando desde as primeiras versões até se tornar o filme que conhecemos. O roteiro de Nilsson e Brancato e o esboço de James Cameron são bem diferentes do produto final quando vistos isoladamente, mas analisando cada revisão disponível dá pra ver uma clara evolução que é bem legal. Eu recomendo que quem achou interessante procure por esses roteiros que já estão disponíveis na internet, já que tem muita coisa que eu não citei para o texto não ficar cheio demais, e é bem legal de ver. O filme acabou sendo, como já sabem, um sucesso de bilheteria e crítica, provando o potencial do Homem-Aranha nos cinemas. Um projeto que vinha sido tentado desde 1975 e resbalava feito batata quente nas mãos de estúdios e produtores, finalmente se concretizou, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Essa foi a história da longa jornada do Homem-Aranha ao cinema. E quem sabe agora, com o foco constante em multiversos, a gente não pode ver algumas interpretações do Homem-Aranha baseadas nas versões descartadas. Ainda dá tempo de chamar Scott Leva pro papel, hein? Se você curtiu essa aventura por trás da primeira empreitada aracnídea no cinema, por favor, dá um apoio aí. Deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Eu tô ainda começando isso aqui e eu pretendo trazer mais alguns temas interessantes no futuro. E é isso. Até mais.